Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Neste mês das mulheres, constatamos que o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking de empreendedorismo feminino. Um estudo mostra que uma alimentação saudável pode aumentar a expectativa de vida em até 13 anos. E ainda, músicos de Londres se reúnem em frente à Galeria Nacional para um concerto em solidariedade aos refugiados ucranianos. Neste mês de março, quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher, observamos um dado que merece bastante atenção. O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking de empreendedorismo feminino. O que não faltam são histórias que mudaram o rumo da vida de muitas mulheres por meio de um negócio. A Rude é uma empresa que transpira propósito e, dentre várias iniciativas, nós somos uma camiseteria que trabalha com frases que enaltecem mulheres, como essa daqui, liberte-se. Sempre tem uma mensagem, sempre tem algo a levar, seja de maneira mais direta ou até subliminar. Na Lumos, a gente sempre busca fortalecer a cadeia produtiva de mulheres e envolvê-las em todos os nossos processos. Nossas fornecedoras são mulheres, buscamos primeiro as daqui de Brasília, da região, com foco na sustentabilidade, e posteriormente partimos para fora de Brasília se a gente não conseguir desenvolver esse tipo de serviço aqui na região. Quando eu comecei meu negócio, eu comecei no dia 1º de abril de 2010. Eu já estava grávida na época e não sabia. Eu fiquei sabendo que eu estava grávida no dia 15 de junho. E foi uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo um medo muito grande, porque eu comecei o meu negócio sozinha, como a grande maioria dos empreendedores, né, no Brasil. E a gente começa meio sem apoio e nessa época foi uma época muito complexa, porque foram exatamente aqueles 3 primeiros meses ali da gravidez em que eu ainda passava mal e eu passava muito mal. E não tinha ninguém para me ajudar, né? Eu tinha o meu marido em casa, mas ele tinha as funções dele também, ele também tinha o trabalho dele. Então, nessa época, ele não conseguia muito, né, muito estar comigo, muito me dar um suporte como empresa, né? E então foi um período muito duro, assim, foi um período muito difícil, gratificante depois, mas foi um período muito difícil que eu tive que lidar com tudo isso sozinha, né? Tive que lidar com a minha primeira gravidez, tive que lidar com o começo de um negócio, né? É uma insegurança muito grande. E para me sustentar, eu tinha que dar aula também. Então, quando a gente começa um negócio, a gente só coloca dinheiro no negócio, a gente não ganha dinheiro. Demora bastante tempo para a gente começar a ganhar. E foi isso que eu fiz. Eu investi muito tempo e muito estudo para aprender a ter uma gestão melhor, para ser uma melhor gestora da minha empresa. E mostra que tem um espaço absurdo ainda a ser conquistado. Mas por que é tão importante, né, a gente ter mulheres em cadeiras de poder, em cargos de representatividade? Porque o mercado, as empresas, os sistemas governamentais, todo mundo precisa de diversidade e perspectivas distintas, porque, afinal de contas, se a gente for olhar para um problema sob um único ângulo, um único prisma, fica muito mais difícil encontrar uma solução. Mas por que a gente ainda tem tanta desigualdade de gênero aqui no Brasil e no mundo como um todo? A explicação para isso ela é bastante simples, na verdade. Porque nós, mulheres, ainda assumimos, na grande maioria das sociedades, jornadas duplas ou triplas de trabalho. Por quê? Além de exercer as nossas funções laborais, né, a gente ainda toma conta da casa, dos filhos e de todas as atividades, né, que estão relacionadas ali à rotina de um lar. Além disso, se a gente considerar as nossas estatísticas aqui no Brasil, a gente tem cerca de 11,5 milhões de mulheres que são mães solo. Então, além de serem provedoras do lar, né, da família, elas ainda não têm apoio na educação dos filhos e na condução dos lares. E esses são dados alarmantes e que corroboram com um cenário de predomínio, sim, de homens em cadeiras e em situações de poder.
Na Itália, uma startup do setor de entregas tem promovido a inclusão e a independência financeira de mulheres por meio de oportunidades de trabalho exclusivas para o público feminino. Vamos conferir. A Itália conta com uma das mais altas taxas de desemprego da Europa, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística do país. Entre os trabalhadores que atuam na área de entregas, apenas 5% são mulheres. Lançado em outubro de 2021, o aplicativo e site de entregas oferece um serviço exclusivo para o público feminino e tem criado oportunidades de emprego para as mulheres. Composta 100% por mulheres, além de comida em restaurantes, a empresa também conta com serviços de entrega de itens de necessidades básicas para mulheres e medicamentos. A rotina de trabalho é flexível, pensada para que as mulheres conciliem o profissional às tarefas do dia a dia. Cada piloto recebe um dispositivo de alarme pessoal, que emite sons em alta frequência caso a mulher esteja em uma situação perigosa ou desconfortável. A ideia é fazer com que elas se sintam mais seguras, principalmente durante a noite. Atualmente, o serviço está disponível apenas em Roma, mas a expectativa é de que nos próximos meses mais cidades da Itália e outros países da Europa recebam o serviço, para que mais mulheres conquistem sua independência financeira. Mesmo em meio à violência da guerra, a beleza da arte e da música encontra forças para se manifestar. Vamos conferir agora a apresentação de uma musicista ucraniana que tocou em um bunker em Kharkiv. Uma violinista que vive em um abrigo antiaéreo na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, tocou violino em uma apresentação dedicada à sua falecida avó. Vera Litovchenko, que também é professora, trocou o palco de um teatro por um porão de Kharkiv enquanto executava seu solo para a câmera. A musicista mostrou sua arte para aliviar o sofrimento da guerra. Dezenas de civis foram mortos em ataques de forças russas em Kharkiv. E no Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no dia 8 de março, refugiadas da guerra receberam flores na fronteira da Ucrânia com a Polônia. Para aliviar um pouco a dor de deixar tudo para trás, elas foram recebidas com flores em Przemyśl, cidade polonesa na fronteira com a Ucrânia. Acho que é a primeira vez hoje que eu sinto que é um dia especial. Antes era como se fosse o dia que você tinha que fazer algumas coisas para ficar segura. Então eu agradeço por você ter trazido gentileza e boas emoções. Acho que é muito importante hoje, neste local tão difícil, que alguém fale com elas, que são muito importantes. Nós sabemos que os maridos delas estão muito longe daqui e ninguém disse que elas são importantes e bonitas. Esta é minha missão hoje. A ONU contabilizou mais de 2 milhões de refugiados da Ucrânia, um número que aumenta a cada dia e deve crescer com a abertura de corredores humanitários. A Polônia recebeu mais da metade desse número. O mundo está esperando um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Mas, para quem está vendo tudo de perto, o fim da guerra pode nunca chegar. O impacto emocional nas pessoas é um assunto delicado. Segundo especialistas, a saúde mental delas pode ficar abalada pelo resto da vida. O olhar é puro, infantil, o rosto angelical, mas as lágrimas são de quem está sendo forçado a amadurecer muito cedo por causa da guerra. A história do pequeno Mark Goncharuk, de 11 anos, emocionou o mundo. Ele foi gravado quando deixava a Ucrânia junto com a mãe. E contou que o pai teve que ficar para trás, pois os homens estão proibidos de sair do país. Mark é um dos refugiados da Ucrânia, em sua maioria idosos, mulheres e crianças, que fugiram da guerra, mas talvez levem a guerra consigo para sempre.
A saúde mental é uma das maiores vítimas da guerra. A experiência de vivenciar ou participar diretamente de um conflito armado pode causar traumas profundos em uma pessoa, segundo os especialistas. Um estudo feito nos Estados Unidos aponta que mais de 50% das pessoas que participaram de uma guerra sofrem com pesadelos constantes, sensação de perseguição, insônia e ansiedade. Danos que são causados pelo estresse pós-traumático e podem perdurar pelo resto da vida. O estresse pós-traumático, né, ele é definido por um momento, né, que você tem um evento qualquer, pode ser a perda de um familiar, pode ser uma deflagração de uma guerra, por exemplo, e a partir desse momento a pessoa vive dali para frente, né, como se ela tivesse super sensibilizada, né? Ela está super sensibilizada a vários estímulos. Ou seja, se ela lembra da guerra, por exemplo, poxa, já é motivo para ela chorar, para ela ligar para o restante da família. Se ela já se sente acuada, né? Para os brasileiros que estavam na Ucrânia, foi ainda mais difícil lidar com a situação, por não terem preparo e experiência em conflitos. Ao contrário dos ucranianos, que aprendem desde cedo como reagir a um ataque inimigo. A Kedma presenciou alguns bombardeios de perto. Ela é jogadora de futebol e morava em uma cidade próxima a Kiev. De primeira, eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem saber o que fazer, porque, como você falou, aqui no Brasil não tem isso. Então, eu não tive uma preparação igual as pessoas daqui têm, que eles ensinam na escola como reagir a uma invasão. E, para mim, eu não tive esse preparo. Eu nunca esperei passar por isso. É uma coisa totalmente fora da nossa realidade, né? Aqui a gente não tem tsunami, não tem catástrofes naturais. Lá, eles já vivem essa questão da independência, né? Essa questão da guerra, essa questão de conflito, né, em si, há muito tempo. Desde o início do conflito, mais de 2 milhões de refugiados deixaram a Ucrânia, segundo dados oficiais da ONU. E os especialistas afirmam que essas pessoas têm mais chances de desenvolver traumas futuros do que os combatentes que estão na linha de frente. Isso porque os soldados estão focados em cumprir uma missão e, por isso, têm menos tempo para avaliar as perdas e prejuízos causados pela guerra. E os pacientes, né, os que estiverem, né, diretamente lidando com a guerra, talvez eles adquiram menos trauma, né, do que os que conseguiram, de fato, ser refugiados. Porque a gente acaba adquirindo alguns métodos de proteção, né? A gente está ali, a gente tem um método de como se fosse uma autossuficiência mental, né? O cara está ali, por mais que ele esteja com frio, esteja na pior, esteja com medo, a família dele não sabe onde ele está, mas ele está lutando pelo país dele. Então, a longo prazo, né, esse paciente vai ter um risco de trauma um pouco menor, né? Historicamente falando, né? Baseado em outras guerras que eu acompanhei também. Um abalo psicológico que podia ser visto na brasileira Liara ao chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Junto com o filho, o marido, o jogador Maicon, e um grupo de brasileiros, ela ficou em um bunker dentro de um hotel por vários dias, até conseguir deixar a Ucrânia. É difícil falar como serão os nossos próximos dias, como será daqui para frente, se a gente voltará ou não. O momento agora é de poder curtir o meu pai, a minha mãe, cuidar da minha mente, que está muito cansada, muito fragilizada, cuidar da minha família. E nem os especialistas sabem dizer qual pode ser o tamanho do trauma causado pela guerra. Afinal, como esquecer momentos como esse, que foi gravado por um jornalista turco? Convocado para lutar na guerra, um pai se despede da filha. Os dois choram compulsivamente. Era de fato um adeus, pois a única certeza deles naquele momento é que nunca mais seriam os mesmos.
à guerra, um hospital no norte da Ucrânia celebra a vida. Mais de 40 bebês nasceram em um abrigo subterrâneo na maternidade de Chernigov. Tudo correu bem, mas eu quero paz, silêncio e calma. Entre bombardeios e sob grande estresse, elas tiveram que se proteger dormindo neste bunker dentro do hospital. Eu tinha uma cesariana planejada. Isso aconteceu entre os ataques aéreos. Eu morreria se estivesse nas trincheiras. Simplesmente não poderia dar à luz sem assistência médica. Claro, sou mãe e estava preocupada. Mas sou uma pessoa religiosa e acho que este é um lugar sagrado. A Ucrânia também é um lugar sagrado. Deus nos proteja. Agora vamos para casa e lá também temos ataques aéreos. Então precisamos ir para um porão frio. É assim. E é por isso que estamos mais seguros aqui do que em casa. De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados, mais de 1.200.000 pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos. Mas neste hospital ainda há esperança para as vidas que estão apenas começando. Quero que meu filho more em um bairro bonito e iluminado. Sempre gostei de estar na Ucrânia. Alguns não estão satisfeitos com o padrão de vida, mas eu gosto de tudo aqui. Não quero ir para outro país. Esta semana, o Acnur lançou um apelo de emergência para arrecadar $1 bilhão e 700 milhões de dólares para ajudar pessoas exiladas ou deslocadas pela guerra. Entrou em vigor na China uma nova lei que proíbe o compartilhamento de conteúdos religiosos pela internet sem autorização do governo. Seria mais uma medida para conter a fé no país, que parece ver na religião uma ameaça. No país controlado pelo Partido Comunista da China há mais de 70 anos, religiões como budismo, shintoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo são permitidas, mas com restrições. Falando do cristianismo, existe a igreja oficial e existe a igreja doméstica. Qual é a diferença dessas duas? Por exemplo, no culto da igreja oficial, é enviado a mensagem que vai se pregar, não é qualquer coisa que pode falar. Tem que se mandar o vídeo do culto para o departamento religioso. Você entendeu? E isso serve também para o islamismo, isso serve também para outras religiões oficiais. O doutor em teologia Jefferson Chagas morou na China por 10 anos e explica que a maioria dos chineses não quer fazer parte das igrejas oficiais do país. Se eu sou cristão e sou da igreja oficial, eles têm o controle da minha vida, eles têm meu nome, eles sabem onde eu estou. E os chineses querem ter liberdade. Então, os que convertem, eles preferem, mesmo diante da perseguição, eles preferem, mesmo com a perseguição, pertencer à igreja doméstica, que é essa igreja que cresce bastante na China, essa igreja que está alcançando gente até do Partido Comunista. E cresceu mais ainda durante a pandemia, quando templos do mundo todo foram fechados para conter a disseminação da Covid-19. E com isso, passaram a transmitir cultos online, inclusive no país asiático. E aí muitas pessoas que não eram da igreja se interessaram. E aí grandes grupos se reuniam online, sem o controle do governo. O governo notou, peraí, a igreja está se tornando relevante, né? Idosos, doentes, pessoas que estavam desesperadas, começaram a encontrar consolo no evangelho, em cultos abertos online. E aí o governo proibiu os cultos online, abertos. Só podiam os cultos online das pessoas que eram membros da igreja, ou membros daquele grupo ali, né? E a igreja clandestina, eu não sei como eles controlavam isso. Talvez por isso, segundo o secretário-geral da organização Portas Abertas, entrou em vigor na China a lei que agora torna ilegal a transmissão de todas as reuniões e cultos online. Mas não é só isso, não. Desde o dia 1º de março,
todo o conteúdo religioso transmitido ao vivo ou não, publicado em sites, redes sociais, blogs ou aplicativos de celular, devem ser autorizados pelo Serviço de Informação Religiosa de cada região da China. E quem descumprir essa lei pode ser punido. A pressão sobre o cristão e a pressão sobre a sua própria família, rede de relacionamentos. E até a prisão. Morte tem sido raros os casos de morte, como foi na época da ascensão do comunismo, mas de encarceramento, pressão e outros tipos de punição, interrogatório constante, sabe? Para dissuadir a pessoa da sua fé ou das suas atividades. E não é de hoje que o governo chinês fere a fé cristã. Em 2018, o país ordenou a queima de bíblias e templos. Naquele ano, também mandou tirar o livro sagrado de sites de vendas online. Em 2020, proibiu hinos e puniu cristãos que tivessem materiais religiosos. Em 2021, fez a Apple derrubar os aplicativos da Bíblia. E também no ano passado, teria ameaçado famílias que se recusavam a abandonar a fé cristã. Fatos que, segundo o pastor Felipe Mandu, da Igreja Internacional da Graça de Deus, são apenas a comprovação daquilo que a Bíblia diz. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o evangelho do Senhor Jesus, ele já era perseguido há muitos anos atrás, desde a época da Bíblia Sagrada. Então, não é agora que essa perseguição ela ia cessar. Assim segue a perseguição na China, com mais restrições à prática da fé cristã. Embora isso não seja surpresa para a liderança local, isso não diminui a dor deles e o desafio deles de continuarem vivendo em comunhão como corpo de Cristo ali no país. Então, nossos irmãos precisam das nossas orações, embora nada disso seja surpresa. Não é surpresa e, segundo o doutor em teologia Jefferson Chagas, não impede o povo chinês de continuar seguindo a palavra de Deus. Pelo contrário. Há uma expectativa ao redor do mundo evangélico que a China vai ser o grande celeiro de missionários. A lei está mudando, está complicando para os chineses cristãos, e mesmo assim a igreja cresce. Então, a perseguição sempre foi, não dá para explicar como na matemática, mas a perseguição sempre foi um combustível para a igreja crescer. O nosso papel hoje, nós temos que fazer é orar pelos governantes que estão à frente da China e não criticá-los, né? Porque nosso papel não é criticar, e sim orar para que eles venham ter um encontro com Deus e entender que eles estão impedindo pessoas de serem alcançadas, de serem salvas. E orar também para que Deus levante valentes que estão lá, homens de Deus, mulheres de Deus, nós todos, e orar para aquele lugar para que Deus possa manifestar da glória dele. O artista plástico Fred Matos está com uma nova exposição de suas obras em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Quem vai à mostra Focos vê novos quadros que retratam desde eventos do cotidiano até a ficção. Olha só. Nós estamos aqui na Galeria Motirô, no Shopping Pátio Mix, com o artista da vez, Fred Matos, artista de 39 anos, ele que é artista plástico, design gráfico e artístico aqui da nossa região, lá de Medeiros Neto. Fred que já morou em São Paulo e retornou aqui para a Bahia e está aqui expondo a Focos, né? Fred, eu gostaria que você falasse inicialmente para a gente e explicasse um pouquinho mais sobre o que você busca trazer com a exposição Focos aqui na galeria. Você já expôs outras vezes, né? Mas o que você traz dessa vez aqui para a gente? Então, o tema Focos, a exposição que eu trago hoje aqui para a Galeria Motirô, é uma arte nova, inovadora, chamada pirografia. Apesar de ser uma técnica já usada há muito tempo, mas eu trago ela com a temática mais do campo artístico, das artes plásticas, né? Então a pirografia ela é uma técnica usada através de queimando a madeira, né? Então, através da queima da madeira, a gente chega nesse resultado. Então, por isso, o nome Focus, né? Que tem a ver com fogo, que é uma palavra latim,
e tem a ver também com focar, né, com foco. Então, através dessa junção e das técnicas, a gente trouxe essa inovação aqui para Teixeira de Freitas. Essas imagens, né? Como é que foi feito o processo de inspiração para que você pudesse retratar essas imagens nas suas obras? Então, são ilustrações de cunho pessoal mesmo, de inspiração minha, algumas temáticas daquilo que eu convivo, daquilo que eu gosto de fazer, sobre a temática da afrodescendência, por exemplo, e algumas outras ilustrações mais pessoal e mais livre, né? Então, eu trouxe uma exposição mais aberta, com a intenção de mostrar a técnica, que é a pirografia. Me chamou muita atenção uma das obras que estão expostas aqui, de Mãos Dadas, né? Essa obra, o que você busca retratar com ela? Ela foge um pouco também dessa questão da pirografia, né? Como é que é essa questão? A de Mãos Dadas, né? Como se falou, ela foge da pirografia, mas ela chamou bastante atenção porque eu ilustrei ela exatamente pós-enchente que aconteceu na nossa região, inclusive na cidade na qual eu convivo, Medeiros Neto, uma enchente que provavelmente vai ficar na história. E aí eu trouxe essa temática, mostrando um pouco da união das pessoas nesse contexto da situação, nesse contexto de toda a destruição, de toda a enchente que causou ali na nossa cidade. Certo, Fred? O pessoal que quiser acompanhar, ver sua exposição, fica até quando aqui? O horário também que o pessoal pode estar vindo para poder estar acompanhando. Se eles quiserem também estar conversando com você, tirar dúvidas sobre a exposição, como é que faz? Exato. A exposição ela iniciou no dia 10, né, desse mês, fevereiro, e ela vai até 6 de março. Em um horário comercial na semana, fica aberto de 10 da manhã a 22 horas. Se vocês quiserem saber um pouco mais da obra em relação ao conteúdo, até mesmo em relação a querer adquirir uma obra, é só nos chamar lá no Instagram, @FredMatosOficial. Vai lá no direct e a gente conversa. Fred, muito obrigado por sua participação, pela disponibilidade, né, para poder conversar com nós aqui da equipe. Só lembrando que até o próximo dia 28, finalzinho do mês agora, você que é artista aqui da nossa região pode se inscrever por meio do Instagram do Coletivo das Artes Motirô. Basta procurar lá no Instagram o Coletivo das Artes Motirô, tem um linkzinho lá para você poder fazer sua inscrição para a exposição Diversos, que logo logo vai acontecer. Lá no link você consegue tirar todas as dúvidas direitinho. Qualquer coisa, se tiver dificuldade, tiver alguma dúvida aí, basta mandar o direct também, né? Mandar mensagem lá no privado do Coletivo das Artes Motirô. Uma alimentação saudável pode aumentar a expectativa de vida em até 13 anos, de acordo com um estudo. Porém, comer inadequadamente resulta em diversos problemas de saúde ao redor do mundo e está associado a fatores de risco que causam cerca de 11 milhões de óbitos por ano. O estudo assinado por pesquisadores de instituições norueguesas usaram como base o Global Burden of Disease, uma ferramenta que quantifica a perda de saúde de centenas de doenças, lesões e fatores de risco para que os sistemas de saúde possam ser melhorados. Os dados do GBD demonstraram, por exemplo, que uma dieta inadequada tem relação com cerca de 44% das mortes por complicações cardiovasculares e 26% dos óbitos por diabetes. Com essas informações, os pesquisadores investigaram se a mudança de hábitos alimentares poderia resultar em uma expectativa de vida maior para grupos populacionais de 3 regiões do globo: Estados Unidos, Europa e China. Nos Estados Unidos, por exemplo, os homens que iniciassem a dieta ideal aos 20 anos tinham um incremento de 13 anos na sua expectativa de vida. Já se o início fosse aos 80 anos, esse incremento era de somente 3,4 anos. Mas mesmo que o ganho de expectativa de vida seja menor à medida que a alimentação saudável seja adotada mais tardiamente, os autores observaram que a mudança tem impactos relevantes, inclusive entre idosos. As análises tiveram como base 3 tipos de dieta. Alimentos como nozes, leguminosas e grãos integrais foram apontados como os mais importantes no aumento de expectativa de vida separadamente.
Cada um deles poderia representar mais um ano de vida para a pessoa que incorporasse ao menos uma opção na dieta a partir dos 20 anos. Frutas e peixes também foram considerados saudáveis. Já entre os que apresentaram mais risco à saúde, a carne vermelha ou processada lidera a lista. A atleta Jéssica Facin, de 22 anos, que levou o título de campeã da Copa Mundial de Muay Thai para Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, em fevereiro, sonha com voos mais altos no rumo de novas conquistas. Olha só. Jéssica Facin, 22 anos. Grave bem este nome, pois você ainda irá ouvi-lo por muitas vezes. A lutadora é a mais nova campeã da Copa Tailândia de Muay Thai, disputada em São Paulo. O desejo de ser atleta, segundo ela, começou bem cedo. Eu observei meu irmão treinando, eu tinha uns 12 anos, ele 13, e eu pedi para minha mãe pagar a academia para eu começar a treinar também. Só que ela não deixou, ficou com o pé atrás. Aí eu falei, então tudo bem. Eu coloquei na minha cabeça, quando eu estiver trabalhando, conseguindo meu dinheiro, eu vou pagar a academia e vou começar a treinar. Que aí foi com meus 18 anos, assim, que eu comecei a trabalhar, né? Tive um retorno financeiro melhor e paguei a academia e comecei a treinar. São 4 anos de caminhada, muito treino para então chegar até a primeira conquista. Essa experiência, ela foi assim, foi quase que um susto para mim, porque eu nunca tinha ganhado, assim, títulos tão importantes, né? Porque como atleta amadora também, e ter esse peso, né? Cheguei lá, eu sou a 6ª ranqueada no Portuários e a menina é a primeira, então foi uma coisa assim bem importante para mim. A disputa foi contra a número 1 do Portuários Estádio, considerado o maior estádio de arte marcial do país. Lá em São Paulo é onde tem uma das melhores equipes e eventos de Muay Thai, um dos melhores, né? E o Portuários, ele é, hoje, nacionalmente, assim, no Brasil, ele é um dos melhores eventos, assim. Principalmente o Supergirl, né, que só tem mulheres lutando, e algumas campeãs do Supergirl hoje estão lá na Tailândia, ou já foram para a Tailândia, né, e, assim, tem uma carreira muito boa dentro do esporte. Por isso que é um evento tão importante. Jéssica é natural de Jacobina, aqui na Bahia, mas passou boa parte da vida em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Há um ano está em Teixeira de Freitas, a trabalho e para treinar. O convite veio do atual treinador. De acordo com Pedro, o empenho da atleta é um dos grandes diferenciais. O processo tem sido fácil pela dedicação da atleta, né? Isso torna mais fácil o nosso trabalho. E a gente sempre tenta seguir um planejamento para que o atleta realmente consiga se desenvolver dentro de alguns períodos, né? O ano passado a gente optou por lutar eventos em São Paulo, onde se reúnem os maiores atletas, né? Os maiores eventos, já planejando realmente que esse ano fosse o ano dela, assim, né? Que ela pudesse realmente estar subindo um pouco o nível e pegando desafios maiores. Então houve esse planejamento de gradativamente ir aumentando o nível de desafio dela. Jéssica promete dar continuidade ao ritmo de competição para estar entre as melhores atletas e alcançar outros títulos. Para ela, é necessário persistência, jamais desistir. Eu pretendo continuar, né, num ritmo de competição e pretendo continuar assim, entre as melhores mesmo, né? Entre as melhores, para daqui eu ter um pouquinho mais de experiência e aí sim eu vou falar, agora eu vou começar a disputar os títulos mais importantes do país. A Copa Tailândia trouxe novas oportunidades. Abre um grande leque de oportunidades, inclusive, né, assim que ela desceu do ringue, a gente já teve alguns convites legais para estar lutando contra algumas campeãs lá. É claro que a gente agora vai dar uma estudada, né? Vai ter um processo aí de amadurecimento. A gente vai continuar, né? Trabalhando um passo de cada vez, subindo essa escada gradativamente. Mas a gente já teve convites importantes para disputas de títulos, inclusive.
Milhões de histórias mudaram no dia 24 de fevereiro, quando o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão à Ucrânia. Uma delas é de um menino ucraniano de apenas 5 anos que está lutando contra uma leucemia e teve que fugir de Kiev às pressas com a família quando a invasão russa teve início. Felizmente, eles conseguiram chegar na Irlanda para dar continuidade ao tratamento. Se a vida tivesse seguido o curso esperado, nesta semana o pequeno Leone, de 5 anos, faria um transplante de medula óssea na tentativa de curá-lo da leucemia. Mas a família precisou deixar o país às pressas, assim como mais de 2 milhões de pessoas. Felizmente, eles conseguiram chegar à casa de parentes na Irlanda. Foi um grande esforço e muitas horas para chegar a Dublin e não foi fácil. Mas quando chegamos ao aeroporto e vi meu irmão com a bandeira da Ucrânia, imediatamente senti um alívio amargo, porque vi que aqui estaremos seguros e seremos ajudados. Tudo será feito para cuidar de Leone. Não estaremos sozinhos, porque aqui temos família. O deputado irlandês Michael Collins está ajudando a família nos esforços para tratar Leone na Irlanda, com o apoio da população local que se comoveu com a situação do garoto. Uma arrecadação de fundos online permitiu à família juntar mais de 65 mil euros, ou 360 mil reais. O objetivo inicial era conseguir 1.000 euros. Obrigada a todos que nos ajudam, estamos muito satisfeitos. Geralmente ficamos surpresos com o quanto todos são amigáveis e querem ajudar. Como todos são sinceros, agradáveis, sociáveis e positivos. Nos sentimos muito melhor com isso. Obrigada por seu apoio e por tudo que vocês fazem. O menino foi examinado e encaminhado para um hospital infantil de Dublin, onde a família espera que ele possa ser submetido ao transplante. O pequeno e sua família fazem parte dos cerca de 1.800 refugiados ucranianos que chegaram à Irlanda desde o começo da invasão russa. A Irlanda, que possui uma população de 5 milhões de habitantes, disse estar disposta a receber 100 mil pessoas que fugiram da Ucrânia. Músicos de uma orquestra de Londres se reuniram em frente à Galeria Nacional para a realização de um concerto em solidariedade aos refugiados ucranianos. O tributo de música da Ucrânia é realizado por orquestra Flash Mob, composta por 200 músicos, dirigida por renomado pianista russo no centro de Londres, que reuniu centenas de pessoas em frente ao Museu de Arte. Para o renomado pianista russo Petro Limonov, o evento traduz um pouco do sentimento coletivo das pessoas. Foi apenas um gesto para mostrar que nossos corações estão com eles, com a Ucrânia, e devemos mostrar nossa solidariedade a eles. E apenas queremos que esse pesadelo acabe, queremos que essa guerra acabe, declarou Petro. A mostra tocou o hino nacional ucraniano e outros clássicos compostos por artistas ucranianos, com o objetivo de protestar contra a invasão russa em solidariedade aos quase 2 milhões de refugiados ucranianos da guerra, apontados pela Organização das Nações Unidas. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!